Olá, aqui é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Nathaniel Rademacher. Primeiro, vou analisar o contexto deste caso, passar para a linha do tempo dos crimes e oferecer minha análise. Nathaniel Walter Rademacher nasceu em setembro de 1986, na Califórnia. Em vários momentos, ele também morou em Oregon e Nova York. Parece que Nathaniel tinha interesse em namorar mulheres mais velhas. Ele mantinha um perfil em um site de namoro para cougars e cubs. Além disso, em uma página privada do Instagram, ele tinha uma frase curiosa sob seu nome de usuário. Estava escrito, cito, o amante da sua mãe, fim de citação. Sob esta frase, ele havia escrito algo mais que era potencialmente revelador, cito, fale com a minha barra de ferro, fim de citação. Isso me leva à cronologia dos crimes. Em janeiro de 2020, Nathaniel Rademacher, morador do sul da Califórnia, foi preso por atacar um motorista em Hollywood. Claramente foi um ataque de raiva no trânsito, comportamento pelo qual Nathaniel se tornaria conhecido. A polícia encontrou esteroides ao revistar seu veículo e mais de $30 mil em dinheiro. Nathaniel foi acusado de um crime de posse para venda de uma substância controlada e um delito menor de agressão. Em junho de 2022, Nathaniel teria ameaçado uma mulher de 74 anos em frente a um consultório médico em Glendale, Califórnia. Em novembro de 2022, ele se encontrou novamente em apuros por comportamento ameaçador quando supostamente ameaçou uma mulher em um depósito no bairro de Atwater Village, em Los Angeles. No mesmo dia, Nathaniel saiu de seu veículo na rodovia 101. Ele ameaçou uma mulher em um veículo atrás dele e quebrou uma das lanternas traseiras dela. Em 11 de janeiro de 2023, enquanto dirigia seu Tesla Model X de 2022, Nathaniel Rademacher seguiu um casal que havia visitado um shopping em Pasadena. Enquanto estava na rodovia 2, perto do Boulevard York, em Glendale, ele quase atingiu o veículo deles com seu Model X, depois saiu do Tesla e atingiu o veículo deles com um cano. Nathaniel fugiu da cena, mas o motorista de uma caminhonete Chevrolet testemunhou o incidente e começou a gravar Nathaniel com seu celular. Poucos minutos depois, Nathaniel mudou para a faixa esquerda e colidiu com a lateral dianteira da caminhonete no lado do passageiro. Ainda assim, os dois veículos seguiram adiante. Mais tarde, Nathaniel parou seu veículo na faixa da esquerda e saiu carregando um cano de metal ou algo similar. Ele se aproximou da caminhonete e bateu algumas vezes na porta e na janela do lado do motorista. 18 dias depois, Nathaniel Rademacher foi preso e acusado de agressão com arma mortal e outras ofensas. 9 meses depois, em setembro de 2023, ele se declarou culpado de agressão, ameaças criminais, vandalismo e abuso de idosos. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas libertado após 10 meses. Nathaniel se mudou para o Havaí, levando consigo sua raiva fora de controle na viagem. Em 7 de maio de 2025, Nathaniel estava dirigindo um Tesla no bairro de Kaka'ako, em Honolulu. Enquanto estava na rua Halakalauea, ele passou por uma motorista de 18 anos que estava em um veículo com sua mãe de 35 anos, chamada Diane Ung. Diane ensinava a filha a fazer baliza. De acordo com Diane, Nathaniel passou a cerca de 40 a 50 milhas por hora. Então sua filha gritou para ele reduzir a velocidade. Nathaniel respondeu fazendo uma volta em U, saindo de seu veículo, se aproximando do veículo delas e confrontando sua filha. Ele disse algo como, "O que diabos você disse para mim? Responda para mim." Nathaniel se aproximou da janela do lado do motorista e agrediu a filha de Diane. Diane saiu do veículo, confrontou Nathaniel e foi ameaçada por ele. Diane jogou café gelado do McDonald's no carro dele. Nathaniel respondeu correndo pela rua e acertando-a no lado direito do rosto. No dia seguinte, 8 de maio, Nathaniel foi preso e acusado de uma contagem de entrada não autorizada em um veículo motorizado de 1º grau e 2 de agressão de 3º grau. Após sua prisão, outra mulher veio a público e disse que teve um encontro com Nathaniel em um Planet Fitness, em Oahu, em 18 de abril de 2025. Então isso foi quase 3 semanas antes do incidente que levou à sua prisão. Segundo ela, passou por Nathaniel enquanto ele se exercitava. Ele disse, "Ei, me faça um favor. Nunca mais passe perto da minha máquina quando eu estiver usando." Fim de citação. A mulher respondeu dizendo, "Não fale comigo dessa maneira."
Nathaniel disse, citação, você quer me testar, em branco, fim de citação, antes de indicar que iria atingi-la. Bem na cara. Depois que a mulher começou a gravar Nathaniel, ele tentou acertá-la, mas não conseguiu. Não se sabe se Nathaniel será acusado pelo incidente na Planet Fitness. Por ser um criminoso condenado, Nathaniel foi mantido na prisão em vez de na cadeia. Em 12 de maio de 2025, ele teve uma interação negativa com seus colegas de cela. Supostamente, eles o agrediram, causando danos ao seu rosto e tronco. Uma imagem de Nathaniel foi capturada no Queen's Medical Center em Honolulu. Os ferimentos no rosto de Nathaniel eram pronunciados. A prisão deve se preparar para receber uma avaliação menos que 5 estrelas dele. Nathaniel retornou à prisão após tratamento. No momento em que faço este vídeo, ele passa pelo sistema jurídico. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão minhas reflexões sobre pontos que se destacaram para mim neste caso. Primeiro item. Nathaniel Rademacher tem um extenso histórico criminal, que começou por volta de meados dos anos 2000 e se estendeu por 9 estados diferentes. Além das acusações de agressão e vandalismo, seu registro inclui roubo, perseguição, dirigir sem habilitação e excesso de velocidade superior a 48,3 km acima do limite permitido. Apesar de se encontrar em apuros várias vezes, Nathaniel parece ter conseguido evitar, em grande parte, consequências sérias por seu comportamento. Apesar de Nathaniel ter sido acusado de posse para a venda de substância controlada, alguns questionam como ele se sustenta. Tipo, vender drogas realmente pagaria bem o suficiente para ele desfrutar do estilo de vida que tinha. Por exemplo, ele dirigia um Tesla, que é um veículo caro. Reincidentes, às vezes, evitam passar muito tempo na cadeia ou prisão, como Nathaniel fez, mas é incomum ver alguém que conseguiu escapar das consequências financeiras de ser um criminoso. É possível que Nathaniel tenha tido que pagar várias multas e outros custos, e normalmente é difícil para um condenado por crime grave conseguir um bom emprego, especialmente se o crime envolve violência. Dado o seu pavio curto, como algum empregador poderia se sentir seguro oferecendo-lhe um emprego? Uma possível explicação é que a posse para a venda de uma substância controlada paga melhor do que muitas pessoas pensam. Item número 2. Muitas das vítimas de Nathaniel eram mulheres. Há também uma tendência de Nathaniel atacar mais de uma vez, no mesmo dia. Isso é consistente com ele ficando agravado e tendo muita dificuldade para se acalmar. Embora possa haver certa impulsividade nos crimes de Nathaniel, parece peculiar que ele tinha um cano com ele durante alguns dos ataques e mencionou uma barra de ferro em sua página no Instagram, quase como se quisesse estar preparado para quando perdesse o controle. Ele estava acolhendo sua raiva em vez de tentar minimizar suas consequências. Item 3. Como mencionei, a polícia encontrou esteroides ao revistar o veículo de Nathaniel após sua prisão em janeiro de 2020. Aproximadamente 20% dos usuários de esteroides sofrem de distúrbios significativos de humor, como agressividade. Quando um usuário de esteroides perde o controle, isso às vezes é chamado de fúria dos esteroides. O risco de explosões de raiva é maior para usuários de longo prazo, aqueles que tomam doses altas e os que já têm problemas prévios de agressão. Item 4. Nathaniel sofreu agressão que poderia se manifestar a qualquer momento, não apenas ao dirigir. No entanto, ele é notório por seus episódios de raiva no trânsito. O fenômeno da raiva no trânsito tem sido tema de pesquisa e certos fatores de risco para se envolver nessa atividade foram identificados. Por exemplo, ser do sexo masculino entre 18 e 34 anos, baixo status socioeconômico, impulsividade, incluindo atraso crônico, busca por emoção, falta de empatia, fadiga, hostilidade, ruminação de raiva, que é a tendência a se concentrar em eventos que induzem a raiva, desligamento moral, que é a tendência a justificar comportamento antiético, manter a visão de que dirigir é competitivo em vez de cooperativo, perceber estímulos benignos como ameaçadores ou desafiadores, ter um senso de anonimato ao dirigir e dirigir em clima quente. Fatores de saúde mental como ansiedade, depressão, uso de substâncias, transtorno de personalidade antissocial, limítrofe e explosivo intermitente estão associados a um risco aumentado de comportamento de raiva no trânsito. Passando para o item 5, o que acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Nathaniel Rademacher parece ser egocêntrico, impulsivo, imaturo, irresponsável, vingativo, mesquinho, sádico,
hostil, antagonista, violento, frio, insensível, tem baixa tolerância à frustração, tem um senso de direito e é moderadamente assustador. Ele atacou pessoas repetidamente em diversas ocasiões, inclusive enquanto dirigia um veículo. Nathaniel pode não necessariamente ver sua violência impulsiva como negativa, injustificada ou antissocial. Como mencionei, parece que ele aceitou suas características indesejáveis. Isso é parte da sua identidade. Ele é o cara do Tesla que tem acessos de raiva no trânsito, comprometido com sua marca. O comportamento de Nathaniel é perigoso para o público e para ele mesmo. Apesar de impulsivo e agressivo, Nathaniel conseguiu evitar se machucar na maior parte do tempo até sua sorte acabar no Havaí. Os detentos decidiram dar-lhe uma surra, que facilitou a mudança de atitude e terminou sua sequência de vitórias com golpes repetidos na cabeça e no tronco. Quando Nathaniel for libertado da prisão algum dia, ele provavelmente continuará a ter crises de raiva. Eventualmente, parece provável que ele seja seriamente ferido ou morto. É apenas uma questão de tempo até Nathaniel provocar a vítima errada e se encontrar confrontando algo de velocidade maior que um café gelado. Ameaçar e ferir pessoas é um jogo perigoso que Nathaniel não consegue resistir. Por fim, passando para o sexto e último item, a justiça neste caso é desafiadora, pois Nathaniel é claramente muito perigoso para estar livre na sociedade. Ao mesmo tempo, ele nunca matou ninguém. Não há justificativa legal para lhe dar algo como uma sentença de prisão perpétua. Justiça, neste caso, provavelmente seria uma longa sentença de prisão, como 15 ou 20 anos, e o resto da vida em liberdade condicional com alta supervisão. Parte de sua punição deveria ser nunca mais dirigir. Eu não acho que ele deveria sequer ser autorizado a operar um triciclo, embora, para ser justo, esse modo de transporte seja consistente com o seu nível de maturidade. Segundo a pesquisa, infratores de raiva no trânsito tendem a ficar consideravelmente menos violentos com o envelhecimento. Talvez Nathaniel supere essa fase. Infelizmente, o aconselhamento de saúde mental geralmente não é muito eficaz para lidar com impulsividade ou raiva. O aconselhamento geralmente é eficaz para condições como ansiedade ou depressão, mas é difícil reduzir os níveis de impulsividade e raiva, principalmente quando associados à violência. É provável que Nathaniel sempre represente um nível inaceitavelmente alto de perigo para aqueles ao seu redor. Essas são minhas considerações sobre o caso de Nathaniel Rademacher. Obrigado por assistir, falo com você em breve.